Eu vou começar, vou chamar o Matheus para a galera dele também chegar aqui em peso junto com a gente, para a gente falar aí sobre essa língua. Então, tá? Eu vou chamar o Matheus, gente. Quem não conhece o Matheus? O Matheus, vou apresentá-lo e aí eu vou chamá-lo, já está aqui presente. Ele vai fazer uma surpresa pra gente. Ele tá lá na Europa, tá em Portugal, não sei aonde, num lugar muito bonito, provavelmente. Ele estudou na Índia, ele é o primeiro brasileiro com formação médica acadêmica em medicina Ayurveda. Fala sânscrito. O cara arrasa. Foi pro Tibete, foi pra China. Se eu não me engano, foi na província de Guajará. Ele vai falar aqui, ele vai se apresentar. Eu vou trazer o Matheus também. Acabou de publicar um livro que já está indo para a segunda edição, Quatro Pilares da Saúde. O cara é incrível. Tá aí pelo Brasil todo distribuindo autógrafo. Então eu vou convidar ele. Da última vez que eu chamei um convidado, travou a live, tá? Então eu vou chamá-lo. Se travar, a gente desliga e começa tudo de novo. Mas dessa vez vai dar certo. Vamos lá. Hao. Saudade, Nihao. Que saudade não, eu tô até nervosa. Falei coisa errada aqui. Tamo junto, tamo junto. Que bom, cara, que bom. Fico muito feliz da gente poder fazer uma briga aqui do Ayurveda versus medicina tradicional chinesa. Estou sempre animado para a gente trocar mais. E esse assunto da língua, né? Quando a gente fez a nossa live lá atrás, a gente ficou com essa pendência, né? Então, tô aqui no meio de Portugal, tô numa cidade que chama Évora. E aí parei aqui num restaurante para almoçar. E aí falei, vou fazer a nossa live e Eu depois eu já sento para estive comer. em Évora, é É, muito bonito. Eu já morei em é. Portugal, 2 anos. É Ai, que lindo aqui, lindo! é Ai, que lindo. bom! Portugal, eu tinha uma amiga que mora em Portugal, inclusive, ela fala que Portugal parece um presépio, porque é tudo Ah, pequenininho, né? E eu é, achei bem é muito legal. Isso aí, bonitinho. Matheus, que bonitinho. Olha, eu primeiro só tenho a agradecer. Você está no meio de uma viagem de É uma honra, é uma honra. não, e daqui a pouco você está cada vez mais famoso. Eu não vou ter você mais aqui no meu Não, canal. é impossível. Não tem como. Você é minha Lauscher. Eu sou seu estudante. Imagina se quando a Sim, professora chama, o aluno precisa tá comparecer. Eu sou seu aluno lá do bem. Imperador Amarelo, então tamo junto. Maravilha, E com Matheus. certeza vou entrar para esses cursos todos que você foi comentando aí também. Eu estava só olhando e falando, casos clínicos, eu tenho interesse nisso tudo. Verdade. Medicina chinesa é um negócio que é muito fascinante para mim também, e eu quero continuar estudando sempre. Seja bem-vindo. Tá? Tudo que Tamo você junto. precisa, esteja aí. Olha, e fala mais um pouquinho aí. Então, você está em Portugal, você tem seu livro e a gente vai falar sobre a língua, né? Vamos Vamos. começar pela língua. No finalzinho, você vai falar um pouquinho do seu Tá bom, livro. Como é que é? É assim, ó, vou dar o meu. Eu ia falar antes de você entrar, mas eu vou bora. falar. Na medicina chinesa, a língua ela tem um aspecto muito importante no diagnóstico. Inclusive, você é aluno do. Você é aluno Sim. do Sou seu Laciano? aluno, pô, sou seu É aluno. meu aluno, é verdade, tadinho. Eu que vou entrar para a comunidade dele lá, eu já falei, você pode entrar também, pode ficar tranquilo. E aí, a língua, a gente observa aspectos da língua, como você é um estudioso, talvez você já saiba disso também, mas vou esclarecer para o pessoal do Ayurveda, que está entrando aqui agora junto com você, que é assim, nós não escovamos a saburra lingual, por quê? Pelo menos no dia que a pessoa vem fazer a consulta com a acupuntura. A gente sempre, na primeira vez, se existe a cultura, o hábito, ela vai vir com a língua raspada. Aí a gente fala, ó, na próxima vez, não raspe essa burra, porque eu vou observar a sua saburra para identificar como é que está, principalmente a questão do baço na medicina chinesa. Que o baço é um órgão gerador de umidade, que pode ser uma umidade externa da natureza, ou de alimentos. Alimentos que geram umidade, frituras, gorduras, álcool também em excesso. Tudo isso pode danificar o baço, né? Enfim, e a gente fica sempre olhando essa burra. Vamos lá. Qual que é a importância? Como que é isso na medicina Ayurveda? Você é a pessoa certa para explicar tudo pra gente. Legal. A língua na medicina ayurvédica, ela é uma dos que a gente chama de Ashtasthana Pariksha. São os 8 lugares que a gente pode olhar no corpo para fazer algum tipo de diagnóstico, né, da saúde da pessoa. Então, dentro do processo de diagnóstico no Ayurveda,
a gente tem várias coisas que a gente tem que analisar. E não tem um sistema unificado, então autores diferentes pontuam números diferentes. O sistema que a gente mais usa, a gente chama de Dasha Vida Pariksha. São 10 coisas que você tem que olhar na pessoa. Então, um exemplo, a idade da pessoa, onde ela mora, né, qual é o estado dos doshas, né, que é a base do nosso diagnóstico no corpo da pessoa, enfim, e outras coisas. E aí a gente tem os Ashta Sthana Pariksha, que são os 8 lugares que você usa no corpo para fazer o diagnóstico. Então você pode olhar para os olhos, por exemplo, você pode fazer Nadi Pariksha, que é o diagnóstico do pulso. Né? O pulso ele não é tirado sempre no pulso, ele pode ser tirado em quase qualquer lugar do corpo, desde que você consiga analisar o pulso, mas Eu o tô pulso chocada. é. É parecido. Não, você foi. Não, você tá falando de medicina chinesa aí, não tá, não? Mas é porque uma coisa meio que derivou da outra. Nós somos primos, primos É irmãos. verdade. E a gente usa a língua como um dos locais de diagnóstico, né? Se você olhar os textos mais clássicos do Ayurveda, que tem 3.000 anos, 2.000 anos e 1.500 anos, eles não faziam uma análise muito precisa da língua. Então, eles não faziam essa análise que a gente chama de holográfica, de dizer, em tal lugar tem o baço, em tal lugar tem o fígado, em tal lugar tem o intestino. Mas tem um livro mais recente que chama Vaidyasara Sangraha, que é um livro de 500 anos atrás só, é um livro bem mais recente, que ele se debruça muito sobre o Jirva Pariksha, que é a língua, né, e o diagnóstico da língua. Nesse livro, ele vai muito além dos samhitas mais velhos, mais clássicos do Ayurveda, e ele efetivamente faz uma análise, né, de como é uma língua de Vata, de Pitta e de Kapha, e como a saburra, ela pode ser um indicador, igualzinho que você está falando, do desequilíbrio que pode estar dentro do corpo da pessoa. Então, eu tenho a impressão, Caio, eu não tenho evidências científicas disso, mas eu tenho a impressão de que o Ayurveda, para o diagnóstico da língua, se influenciou muito da medicina tradicional chinesa. Porque a gente fala coisas muito parecidas, principalmente com a visão de holografia da língua, de dizer, atrás da língua passa o cólon, dos lados você vê os rins, e na ponta, aqui mais na frente, você vê, por exemplo, o coração da pessoa, alguma coisa assim, né? Essa visão holográfica, ela não estava presente nos clássicos, mas ela está presente nos textos mais recentes do Ayurveda, né? E dependendo da qualidade dessa burra, então, por exemplo, uma saburra mais escura, ela aponta para um desequilíbrio de Vata dosha. Uma saburra mais amarelada, mais esverdeada, ela aponta para um desequilíbrio de Pitta dosha. Uma Ixi. saburra mais branquela, ela aponta para um desequilíbrio de Kapha dosha, Tem né? como falar em uma frase a característica de cada um destes três? Em uma frase é mais difícil, mas em sânscrito, tá bom, vai, Só para resumindo eu pra caramba, entender, só para eu boa. entender o que essa língua encaixa cada um deles. Pensa Eu Pensa mesmo. em, legal, pensa em duas características básicas que eu acho que vão traduzir, talvez, para a medicina chinesa bem, que são temperatura e umidade. Então a gente tem o quente e o frio e o seco e o úmido. O Vata Dosha, ele é um complexo fisiológico de tudo que é frio e seco. O Pitta Dosha é um complexo fisiológico de tudo que é quente e úmido. E o Kapha Dosha é um complexo fisiológico de tudo que é úmido e frio. E Então, a língua, como é que é? Em cada um deles fala de novo a língua. No primeiro, legal. Mas tem uma base anterior que é fisiológica, antes do patológico, que é assim. A língua, ela é uma sede natural de Kapha Dosha. A gente diz que o Kapha, ele mora na língua, especificamente um elemento de Kapha que a gente chama de Bodhaka Kapha, né? Então, a gente sente o sabor por causa de Kapha Dosha. Então, como o Kapha, ele é o dono da língua, digamos assim, a tendência é a língua ter características mais úmidas, ela ter características mais gordurosas, ela ter características mais frias. Porque o Kapha, ele é o dono da língua, de certa forma, né? seria Passam saudável. carros aqui do meu lado. Não, mas Então, essa uma língua... seria Ah, saudável, teoricamente ou não? exato. Uma língua saudável, ela tem uma cor rosinha, ela tem uma capa de umidade que é natural da língua, que tem que ter, Transparente e que tem fininha.
Exatamente, que tem que ser transparente e fininha. Tem uma coisa pegajosa que é natural, mas não pode ser muito pegajosa, porque senão o capa está muito agravado. Então, o que você precisa entender que no Ayurveda, a gente fala da relação desses três agentes o tempo inteiro, do Vata, do Pitta e do Kapha. Hum, Mas quando o lugar, né, a língua, o capa ele é o dono da língua, ele vai ter predominância ali. Se ele entendi, agravar ali, ele gera desequilíbrios, mas como a língua é a casa dele, os desequilíbrios dele têm um peso diferente do que se vem um vata dosha que não deveria estar morar ali na língua e ele toma a casa da pessoa. entendi. Então, a língua, ela tem uma relação com o kapha que a gente chama de ashraya ashrayi bhava em sânscrito. É como se fosse a sua casa. E no Ayurveda a gente fala assim, se a casa é a casa da Ka, por exemplo, e o Mateus invade a casa da K, tem duas coisas que você pode fazer. Ou você dá porrada no Mateus, ou você fortalece a K. Então, para a gente estabelecer o equilíbrio de um lugar, né, É do meio corpo, a gente está falando das mesmas coisas sempre, né? Quando a gente está querendo estabelecer o equilíbrio de um local, você sempre ou fortalece o dono da casa ou dá porrada no invasor. Né? Só tem essas duas opções. Como a língua ela é sede de Bodhaka Kapha, né? O Kapha ele é o dono da língua. Quando o Vata invade a língua, ou quando o Pitta invade a língua, ou você bate no Pitta e bate no Vata, ou você fortalece o Kapha. Você tem uma assim, dessas opções. entendi. A saburra, que é a essência da nossa conversa de hoje, ela é um indicador de agravamento. Então eu concordo 100% contigo. Quando o paciente ele precisa ser diagnosticado, né, raspar a língua pode ser um problema, porque ele está me roubando uma possibilidade de olhar para dentro do corpo dele. É uma coisa que talvez as pessoas que estão aqui na live com a gente não percebam, mas que é meio óbvio para a gente, é assim, a língua ela é uma continuação do esôfago, que é uma continuação do estômago, que é uma continuação do intestino. Então, é como se o seu trato digestivo ele fosse da boca até o ânus. Né? A gente chama de esse lugar, ele é oroanal, né? Da boca até o ânus tem um tubo. E quando você olha para a língua ela é uma janela para dentro do intestino da pessoa. Então, Isso. a gente olha para a língua para ver a digestão, né? Se a digestão da pessoa tá boa, se não tá. Como é que as mucosas dentro da pessoa estão? Há milhares de anos atrás, antes da gente poder botar um endoscópio, né? Porque hoje em dia a gente enfia um endoscópio na garganta da pessoa. Mas a gente antigamente já olhava para a língua para ver o esôfago, o estômago, o intestino. Então é muito Isso. louco pensar, né, que eu tinha a possibilidade de, olhando para a sua língua, ver como é que tá esse bando de coisa dentro de você. E a Interessante. saburra é uma representante disso tudo. Faz sentido para você isso, não faz Tá, também? Estamos falando pessoal, a mesma coisa. a mesma coisa, eu tô chocada. Não, vou ter que estudar e me ensinar. Eu achava que era muito diferentão, mas não é não. É Não, porque é o pensamento mais natural, não tem como ser muito diferente. é, Como é muito antigo, os princípios são os mesmos, né? Enfim, exato. cada envolveu Você pode falar em sânscrito ou pode falar em mandarim. E aí, dependendo do lugar onde você tá, você vai botar lentes diferentes e isso. vai usar linguagens diferentes. Mas o objeto de estudo, a saúde humana, é um só. Então, se um médico em Washington ou Nova York começar a estudar a saúde humana, ele vai chegar nas mesmas conclusões que os nossos sistemas chegaram, porque o ser humano é o mesmo ser humano, né? Então o Ayurveda chegou às mesmas conclusões, a medicina chinesa às mesmas. Só que vocês falaram 12 meridianos, 5 elementos, triplo aquecedor. A gente falou Vata, Pitta, Kapha. O outro lá falou o gen, né, a enzima. Mas a gente está meio que falando das mesmas coisas. Não tem como chegar a conclusões opostas, né, falando do Mas mesmo sistema. por que que, por que que na Índia o pessoal raspa? Porque eu sei assim, ó, não é só a língua não. Aí qual que é o aspecto de manutenção da saúde em raspar por higiene, mas deve ter mais coisas, eu acredito. Aí limpa bem os olhos, o ouvido, o nariz, tudo que é secreção. Eu sei que isso tudo faz parte da cultura indiana e provavelmente está dentro da medicina ayurvédica. Ou eu estou enganada? Isso é só cultural, não é da medicina. Então, tem muitas misturas entre cultura e Ayurveda, né? E as pessoas têm a sensação
de que tudo que acontece na Índia é ayurvédico. E não é, né? Assim, os ayurvédicos são, os indianos são tão ayurvédicos quanto os brasileiros são carnavalescos, né? Então, eu não sei como é que você é, mas eu, por exemplo, não ligo para carnaval. E se pensarem, mas você é carioca? Eu falo, sim, eu sou carioca, mas eu não ligo para carnaval, né? Mas então você não é brasileiro de verdade? Eu sou brasileiro. Aí fala, mas você come carne? Eu falo, não, eu sou vegano. Quer dizer, você é vegano e não gosta de carnaval? Tu não é brasileiro de verdade. Eu falo, não, eu sou brasileiro sim, quer ver meu passaporte? Mas eu. Então, assim, na Índia, a maioria das pessoas não segue o Ayurveda. Né? Não, não usa. Assim como na China, as pessoas não seguem medicina tradicional chinesa. Eu morei Não. na China também um ano e muitos amigos chineses, né, falavam: ah, não, eu gosto mesmo é de medicina moderna e tal. Então, assim, o que que o Ayurveda faz? Por exemplo, quando você fala do Jalaneti, né, que é o uso daquela água salina para limpar as fossas nasais, a gente não faz isso no Ayurveda. No Ayurveda isso é contraindicado. Então, o Uhum. Jalaneti, né, o Neti Pot, é uma prática do yoga, que no Ayurveda não é indicado para ser feito. A gente Sim. não fica, tipo, limpando todas as coisas. O que a Quando gente faz. tem que lavar tudo. Não, a gente lava, mas na verdade o princípio ayurvédico é de oleação. Então, o Entendi. que a gente faz é a gente usa óleo na orelha, usa óleo nas narinas, usa óleo para lavar a boca, para limpar a boca, e a gente usa ghee e mel normalmente nos olhos, né? Então, o que a gente faz é, como a cabeça ela é sede de Kapha-dosha, que é esse cara do oleoso e tal, e ela não deveria ser invadida pelo Vata, que ele gera um monte de problemas para sua visão, para sua audição, para sua, né, para todos os seus órgãos de sentidos. A gente bota óleo como prevenção e geração de longevidade. O Então, Vata é o Vata é o seco. Hum, O maior inimigo dos seres humanos, na visão do Ayurveda, se você for eleger um inimigo, é a secura. Se a tendência do ser humano, porque o Ayurveda ele é uma ciência que busca longevidade. E a gente observa que o ser humano, ao longo da idade, do tempo, ele tende a ir ressecando. Então, a maior preocupação que a gente tem no Ayurveda, se você fosse eleger uma só, é manter o ser humano bem hidratado e oleosinho. Se você fica oleoso, as articulações funcionam bem. Se você fica oleoso, você tem os seus órgãos de sentidos funcionando bem. Se você está oleoso, o seu cérebro e a sua mente funcionam direito. Então, se oleoso, você. eu umidifico, assim, É, óleo mesmo, fluido corporal. então é porque os fluidos corporais são de muitas maneiras diferentes, né? Então, a água em si, para o Ayurveda, ela não é um bom oleosador, né? Ela não é uma substância que oleia, né? A água, para gente, na maioria dos tipos de água, ela na verdade é ressecativa para o Ayurveda. Então a gente não recomenda você se lavar só com água, porque a água ela tira a oleosidade, na verdade, da pessoa. Então, o que a gente faz muito no Ayurveda é nutrir os órgãos dos sentidos com óleo, né? Entendi. Porque o óleo ele ajuda a reter a umidade, né? Ou a oleosidade. A gente chama snigdha, né? Em sânscrito. Em português traduzem como oleosidade, mas essa propriedade de você estar macio, de você estar túrgido, Viscoso. de você estar Assim, um ó, pouco mais nossa, viscoso. Matheus, você tá me falando um monte de coisa. Quando Você tá amando, né, cara? eu assim, é porque quando você falou que a gente vai envelhecendo e a gente vai ressecando, em outras palavras, traduzindo para o mandarim agora, quando a gente envelhece, a nossa energia yin vai ficando cada vez mais deficiente. A energia yin são os fluidos corporais, mas o que são os fluidos corporais? Sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, porque eu acho que é o mais que a gente consegue entender. Fluido corporal são líquidos, como por exemplo, o líquido espermático é um líquido cheio de nutrientes, não é água, que nem você falou. Então, por isso que eu falei dessa viscosidade. É um fluido que ele tem nutrientes, que ele tem vida. Isso é a energia yin. E a gente envelhece e a gente vai ficando com deficiência do yin, que gera esse ressecamento interno. Falei, caramba, isso aí é igual. Então, é o mesmo A gente processo. fala mesmo processo. Só que a gente não, a gente tem 20 palavras que a gente chama de gunas, que são características ou qualidades que são presentes nas substâncias. E muitas delas, em português, têm nomes parecidos. Mas no Ayurveda elas são características diferentes. Então, a oleosidade é uma característica,
A liquidez é outra característica, a viscosidade é outra característica, o fato da coisa ser pegajosa, que é um sticky, né, é outra característica. Então, são gunas diferentes que servem para o Ayurveda para coisas diferentes, mas todos eles são presentes, né, ou deveriam estar presentes numa língua saudável. Só que aí tem um outro elemento que a gente tem que abordar, que é o seguinte: quando o alimento ele é mal digerido no Ayurveda, e para ele ser digerido, ele passa por um processo que a gente chama de Agni, né, que significa fogo em sânscrito. Então, o fogo, ele é aquilo que transforma o que você não é em você. Então, você pega um alimento, ele entra em contato com o fogo digestivo e o fogo processa esse alimento e transforma ele em tecidos, por exemplo, corporais. Se o fogo não processar o alimento direito, o alimento ele fica mal digerido. A gente chama o alimento mal digerido de ama, né? Ama significa literalmente cru, alguma coisa que não foi processada. Esse alimento mal digerido no corpo, ele é tipo uma toxina. Ele vai intoxicando o corpo. Ele cria bloqueios nos seus canais de circulação de energia, né, e de vida, e esses bloqueios vão prejudicando todas as suas funções fisiológicas. Tá? Então, estou tentando traduzir isso para o português para ficar claro. Uma outra coisa que é muito interessante é que a saburra, ela é um indicador de indigestão para a gente. Então, quando a pessoa não digere o alimento direito, né, ele forma uma saburra mais espessa, mais grosseira, que a gente consegue ver na língua que a pessoa não digeriu direito. Então, o que acontece muitas vezes ao longo da noite? Ao longo da noite, o corpo está digerindo, ele está se reequilibrando. E porque a pessoa está na horizontal normalmente, né, o teu tubo digestivo ele está todo alinhadinho, existe um regurgito natural, né, do que está acontecendo no estômago, no intestino, né, aquela mucosidade toda que está sendo produzida ali, ela vai se depositando na língua. Por que a gente recomenda que para manter uma saúde legal, você raspe a língua de manhã? Porque só tem dois caminhos para a saburra da tua língua. Ou ela vai para fora ou ela vai para dentro. E se a pessoa vai engolir aquela saburra, ela vai ter que digerir aquela saburra. Então a saburra, normalmente, se ela é um processo de digestão que não foi tão bem feito, e é natural que não seja, tá? É muito natural não digerir tudo perfeitamente. O ser humano está sempre digerindo e ficando um pouco indigesto, faz parte. Então, se você acumulou saburra na língua ao longo da noite, de manhã é melhor você botar para fora, porque se você engolir aquilo, tu vai ter que digerir. Entendi. E aí você já começa o dia meio que dando uma sobrecarregada na sua digestão. Então, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que a maioria das pessoas tem uma digestão horrorosa e que estão comendo um bando de comida processada e McDonald's e essas coisas tranqueiras, quanto mais você puder aliviar a digestão da pessoa, melhor a gente acha que é. Por isso que existe Entendi. também uma recomendação geral de raspar a língua de manhã. Só que observa que interessante. Nos textos clássicos do Ayurveda, a recomendação de raspagem da língua não é homogênea. Tem textos que indicam a raspagem da língua diária e tem textos que não indicam a raspagem da língua diária. Então, isso é polêmico para o Ayurveda também. Entendi. Então, o que eu faço com os meus alunos, alunas e pacientes? Eu falo, experimenta raspar. E aí você raspa e vê como você se sente. Só que a raspagem da língua, ela não não é lixar a língua. A pessoa não deveria raspar a língua até não sobrar mais língua. Eu Isso vou que eu fazer ia uma perguntar, live, eu vou porque fazer uma pode live daqui a ser pouco. prejudicial, né? Pode ser Exagerar, prejudicial. assim. E olha que interessante, na medicina moderna hoje já tem estudos científicos mostrando que a raspagem da língua, se ela for feita de maneira muito abrasiva e principalmente na lateral da língua, ela pode ser muito prejudicial para a saúde. Existem estudos que fazem uma correlação bem interessante com a raspagem da lateral da língua com o desenvolvimento de câncer de língua. Então, se você por acaso machucar a língua no processo de raspagem, isso pode ser prejudicial. Então, é melhor não raspar do que raspar demais, entendeu? Porque, como a gente comentou bem no início, tem que ter uma saburra fininha. Na China, né, nos clássicos de medicina chinesa, eles comparam com o orvalho na manhã sobre a grama. Pronto. Mas então, o orvalho, ele é transparente. Isso, dependendo do ângulo que você olha, ele pode estar Uhum. mais branquinho. É, Então, é tão transparente. Então, se raspar demais, vai claro. tirar o que não deveria tirar. Talvez seja Exato, mas
essa que é a questão. Por isso que vocês, os chineses, são geniais. Porque a medicina tradicional chinesa, ela tem uma poesia que muitas vezes falta para o Ayurveda. A gente é mais direto e reto, assim, meio quadrado. Vocês têm esse negócio que eu acho lindo, eu admiro muito, que é essa coisa, né? A língua tem que parecer com o orvalho pela manhã. É muito lindo, porque se você parar e olhar para a língua, você vai identificar exatamente isso. Se você raspar demais, você gera um ressecamento potencial da língua, o que para a gente também não é bom. Só que percebe como a gente já meio que tenta compensar isso aí no Ayurveda, né? Porque qual é a recomendação? Você deveria raspar a língua, você deveria usar umas plantas que a gente tem na Índia, que você pega o galho delas. Tem algumas, né, plantas específicas, Argani, Agroda, Kadira, Karanja, Kakuba, que são plantas específicas. Você pega elas, você mastiga a ponta delas, faz uma vassourinha, e aí, com essas plantas, com essa vassourinha feita, você limpa os seus dentes. Então, você não usaria, né, escova como hoje em dia. Depois de fazer essa limpeza mecânica, você faz um bochecho com óleo de gergelim. Então, você repovoa a oleosidade da língua. Então, você não deveria, você limpa daquela saburra potencialmente é, que seria indigestão, digamos assim, Uhum, e aí depois você coloca óleo para você deixar a boca toda bem oleadinha e bonitinha, entendeu? Então a gente não quer que a boca fique ressecada tão pouco. entendi. Que maravilha. Nossa, arrasou. Eu entendi completamente. Claro que Que bom. só a pontinha do iceberg, né? Poxa, Mas eu cara, fico. toda vez que eu venho pra live contigo, eu acho que a gente vai brigar e a gente nunca briga, a gente acaba Não, sempre se amando cada vez mais. jamais. Eu nem queria fazer isso, essa live uma disputa de com o Calari Paiate, não, tá? Eu achei que ia ser Kung Fu versus Calaripayato, nem. Não, não. É, eu queria mesmo era entender, porque. E ao mesmo tempo, você vê, não é tão diferente assim. Tá um solão aí Não, bonito, hein? tá maravilhoso, olha que coisa deliciosa. Que maravilha! Matheus, eu agradeço demais. Conta um pouquinho, você está em Portugal, você vai fazer pousada no Porto, né? No Porto, parece, alguma coisa É, assim. Tá então, divulgando o livro. eu tô agora essa semana em Lisboa. A gente fez um jantar com a galera, né, aqui em Lisboa. A gente comemorou há 2 anos, 2 dias atrás, 6 anos de Vida Veda. Então, o Vida Veda acabou de completar 6 anos, já é uma criança caminhando aí, se esbarrando nas coisas. É, eu vou no sábado para o Porto, para Guimarães, né, na verdade, que é a minha cidade praticamente natal, assim, é uma cidade que eu amo, no mundo das minhas preferidas, que mora no meu coração. E na terça-feira, no dia 11, vai ter um jantar também, com um autógrafo do meu livro e tudo aqui no norte, agora no norte de Portugal. Então eu estou dando uma volta pela Europa, não é bem uma turnê, né? Eu vim visitar pessoas queridas e meio que fugir do frio do Tá Brasil, entendeu? Eu sou meio. Então, se eu puder fugir do frio, eu fujo. Aí eu vim passar um mês inteiro aqui, eu vou fazer Alemanha, Barcelona, Genebra, vou dar uma volta, né? Para fugir um pouquinho do frio e ver pessoas que eu amo muito, que estão espalhadas aí pelo mundo. Eu tenho rodinha nos pés, né, Cá? Então eu vivo meio que eu tenho muitos amigos em vários lugares. Eu amo muito visitar as pessoas que eu amo, né, da minha família e do Vida Veda também. Então eu estou fazendo isso agora. Tá sendo um aqui. prazer, porque a gente lançou o livro, Pelé lançou o livro no mês passado, e aí no primeiro mês ele estava no topo já lá da Amazon e já esgotou a primeira edição e já está na segunda edição. Então está sendo uma honra assim poder trazer um pouquinho desse conhecimento, né, do Ayurveda tradicional para as pessoas. Eu acho que a gente poderia falar muito sobre língua, né? Eu acho que língua e diagnóstico da língua é um assunto que. Diagnóstico, né, na medicina chinesa é um negócio muito lindo. Eu tenho o seu livro de diagnóstico É, e é impressionante, né, a riqueza e a complexidade do diagnóstico na medicina chinesa. E se juntar com a Ayurveda, então, aí a gente fica um ano inteiro, né, falando sobre diagnóstico aqui. um monte de coisa, mas eu falei, não, não vou perguntar, porque senão vai prolongar demais a live. Que nem eu, cada frase é sempre assim, né? Cada frase que você fala parece cria um monte de pergunta. Não, não vou interromper, deixa ele falar. O Matheus fala bem, ele gosta de falar. E aí eu só aproveitei aqui e aos pouquinhos eu vou conhecendo melhor essa medicina aí. Você está muito mais dentro da medicina chinesa, como você é um super curioso e estudioso. Tenho certeza que você já estudou muito mais. De medicina Ayurveda, eu confesso que eu nunca eu conheço os básicos, tipo assim, o basicão que todo mundo conhece, né? Mas
é incrível, eu amo. E eu quero também, eu vou adquirir seu livro. Eu ia perguntar para você, quais são os 4 pilares da saúde? Tem como Maravilhoso. Claro, claro, não, é uma eu honra. Que isso. falo aí rapidão? Legal. Os 4 pilares da saúde foi um sistema que eu simplifiquei, né, da medicina tradicional ayurvédica, que fala de 3 pilares, né? Eu peguei os 3 e transformei eles em 4, né, para facilitar a vida das pessoas, porque eu vejo você fazendo muito isso também e eu admiro muito o teu trabalho por isso, assim. É muito difícil pegar um sistema como os nossos, né? E você ficou uma década estudando em Pequim, né? Eu fiquei quase 7 anos morando na Índia. E aí as pessoas elas querem aprender, né, medicina tradicional chinesa, medicina tradicional ayurvédica, para aplicar na saúde delas, né? Às vezes a pessoa não quer falar mandarim, ela não quer memorizar todas as palavras e tal, mas ela quer ser mais saudável, ela quer ser mais feliz. E aí eu sempre fico tentando, né, Ká, tipo, olha, para os meus alunos que querem se aprofundar em Ayurveda, eu dou a oportunidade para eles se aprofundarem em Ayurveda. Para os meus alunos que só querem ser mais saudáveis e mais felizes, eu tento traduzir o Ayurveda para que eles possam ser mais saudáveis e mais felizes. Então, o meu compromisso é muito esse, assim, né? E os 4 pilares, né, eles são uma maneira das pessoas poderem aplicar o Ayurveda tradicional na vida delas, sem elas terem que se aprofundar no Ayurveda tradicional em sânscrito nem nada disso. Então, eu falo que tem 4 coisas que você precisa se preocupar. E no livro eu dou dicas muito práticas de como melhorar cada um desses 4, né? O primeiro pilar é a alimentação. Então tudo que você coloca na boca, né, influencia completamente a formação dos seus tecidos e a sua saúde. O segundo pilar é o sono, que é o pilar mais negligenciado pelas pessoas na nossa cultura. As pessoas acham que dormir não serve para nada. E o sono, pelo contrário, é a base de toda a saúde na visão do Ayurveda. É a base da sua imunidade, é a base da sua memória, é a base da sua longevidade, né? O terceiro pilar é o movimento, então a habilidade de você mover o seu corpo de formas interessantes e inteligentes. As pessoas hoje passam o dia inteiro sentadas no computador e aí quando dá uma hérnia na lombar elas acham que foi um do nada. É um mistério porque que tá todo mundo com dor no joelho, com um problema na cervical. As pessoas acham que é do nada, sendo que eles não se mexem e passam o dia inteiro sentadinhos numa cadeira. E o último pilar, eu chamo de pilar do silêncio, né? E o silêncio é um pilar que eu também chamo ele de presença, né? É a habilidade da pessoa dela conhecer a ela mesma, dela saber quem ela é, quais são os limites dela, por que ela deveria dizer sim e por que ela deveria dizer não. Como é que ela exercita o discernimento para saber que ela está comendo uma coisa que ela não deveria estar comendo? Porque muitas Uhum. vezes você sabe o que você precisa fazer, né? A pessoa sabe que horas ela deveria dormir, mas ela não dorme. Ela sabe o que ela deveria comer e não comer, mas ela não sabe. O pilar do silêncio é uma investigação sobre quem você é de verdade, qual é a sua natureza, quem você é e quem você não é. E como é que você pode se aproximar cada vez mais dessa essência, dessa natureza, da tua saúde física, da tua saúde mental, porque é aí que a gente encontra, na visão do Ayurveda, paz, né? A vida, ela é uma jornada que inclui muito sofrimento. E o entendimento desse sofrimento possibilita a gente a ter uma vida mais pacífica, mais tranquila, mais Nossa. saudável. Então tá, já vou inscrever ali, vou mandar quero no coisa para Sim, comprar o sim. link do livro, vou comprar. É Tá lá lindo, na Amazon, tá Matheus, tá bombando. lá, né? Tá É na verdade. Amazon, tá no link da minha bio também no Instagram. Para as pessoas que quiserem saber mais, basta seguir aí o Vida Veda. Para as pessoas do Vida Veda que estão chegando aqui na live também, que não conhecem a Cá ainda, a gente já fez mais de uma live juntos. É sempre um Somos prazer. A Cá amigos, brother. Brothers. somos totalmente brothers e a gente tá sempre nesse impulso de querer encontrar caminhos, né, de conexão e de conversa entre a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional ayurvédica, que eu acho que realmente assim é de uma profundidade. Cada sistema tem uma profundidade já tão linda, cada um, que quando a gente começa a conversar e ver, né, você fala, cara, como os seres humanos são incríveis, né, de terem chegado a essas conclusões, como esses conhecimentos estão disponíveis para toda a humanidade e a gente continua se lascando em vez de parar, sentar e estudar medicina tradicional chinesa e melhorar a própria saúde. É isso mesmo. Os 4 pilares da saúde, livrão do Matheus. Inclusive, 3 deles, os 3 primeiros, eu não sei qual você acrescentou, mas os 3 primeiros são pilares da medicina chinesa também. Eu falei, ele vai falar esse.
E ele vai falar isso. Eu já sabia. O último que fugiu, mas você acrescentou foi o último? Na verdade, eram três, né? Ahara, Nidara e Brahmacharya. Alimentação, Hã? sono e Brahmacharya, que é um pouco mais complicado, que é uma vida ética, alinhada com os valores da divindade. Ah, Tem muitos não, elementos, isso é tem bem muito, indiano. tem É. muitos elementos complexos nesse. Aí eu peguei esse terceiro, que eu achava que era meio complicado para as pessoas, e eu dividi ele em movimento e silêncio para facilitar. Ficar legal. Nossa, Matheus, amei. Olha, gratidão. Vou deixar você almoçar Imagina. agora. Seu almoço esfriou lá no Tô prato. aqui, não, nada, eu nem peguei ainda. Eu tô num restaurante que chama Salsa Verde, aqui em Évora, que é um restaurante que tem comida vegana e tal. Tô bem. E eu acabei de voar, cá. Eu acabei de pilotar um avião agora mesmo. É mesmo? Eu fiz Você uma aula. pilota? Eu piloto, eu amo, Ah, tipo, gente, olha voar. aí o segredo do Matheus revelado aqui na minha live, hein? Na minha live. Tá aqui, ó. Eu vou compartilhar. Você compartilha a nossa live lá no seu canal também. Sim, sim. Me marca como colaborador, que aí eu boto e aí fica publicada nos dois. Tu me ensina como é que marca? Porque eu tentei, eu não consegui. Pode ensinar como é que faz Eu para marcar como te colaborador? ensino agora, no finalzinho da live. Na hora que entrar lá, que você tiver que publicar, você vai apertar na capa para mudar a capa, né? E aí ali tem Invite Collaborator, aí você clica e me ajuda, e você também pode tag. Então tem dois botõezinhos que estão aqui embaixo, um chama tag, que é para marcar, e o outro chama Invite Collaborator. Aí você clica ali, você me marca e me bota como colaborador, que aí aparece no meu perfil também. Tem que ser na hora de publicar, Tem que ser agora, na senão depois hora. some, né? Depois de publicar, some. Tá, eu vou Depois de fazer publicar, não dá. isso. Se você Matheus, travar, me amei. manda um WhatsApp que eu te ajudo. Só não publica, me manda um WhatsApp que eu vou te ajudando. Tá bom, vou fazer isso. Galera, deixa eu só avisar, ó. Um Avisa, beijo. avisa, cá. Deixa eu falar aqui, eu tô com Vai. inscrições abertas para o DSS. Vai até domingo com R$ 900 de desconto, tá? A Bebel tá aqui, a Bebel, aluna do DSS da primeira turma. Ai, que E é lindo. um curso que envolve diagnóstico da medicina chinesa. O livro que o Matheus comentou, ele tem partes do curso. É sobre Maravilhoso, inclusive. ele é engraçado. O DSS tem coisas que não tem no livro e o livro tem coisas que não tem no curso. Então, ele envolve as 52 síndromes mais comuns da clínica de acupuntura e são os padrões sindrômicos, né? Que o pessoal chama aqui no Brasil. R$ 900 de desconto. Estou segurando esse desconto. Quem tiver na live quiser comprar, o link está na minha biografia. Fundamental. E muito incrível. E o próprio Hackeando também, que eu abri aí uma brechinha para o pessoal se inscrever. Mais uma vez, quero muito agradecer, Matheus, colaborador. A gente tentando trazer essa consciência para as pessoas. Eu não sou ninguém, mas pelo menos uma formiguinha tentando É, trazer um pouquinho de saúde para as pessoas. Esse é meu objetivo é também, isso. É tá? isso. Somos formiguinhas, mas junto a gente faz um formigueiraço. Então, eu brinco para as pessoas que não é trabalho de formiguinha, é trabalho de formigueiro. É, formigueiro, né? Formigueiro. É isso. Tamo junto, cara. Obrigado Beijo, pela viu? oportunidade de falar um pouco sobre isso. Um beijão pra você. Qualquer dúvida para depois para postar, me manda um WhatsApp que eu te ajudo. Tá bom, vou tentar agora. Eu vou entrar no Combinado. WhatsApp ali no computador se travar aqui. Tá Boa, boa, bom? boa. Beijo. Combinado. Bom Beijo pra passeio. vocês. Valeu, galera. Gente, Beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.